Um grito. O último lamento de um menino assassinado a sangue frio. Mas o que a criança teria feito para merecer tamanha crueldade? Uma morte muito trágica. Naquela época, isso aí era uma coisa assim que você não via nem falar. Então foi uma coisa que chocou o povoado Retiro da Boa Esperança e toda a região. Isso no dia 11 de novembro de 1913. Para conhecer esta história, precisamos voltar no tempo, quando as estradas piauienses ainda eram de terra e as pessoas usavam carroças ou cavalos para cruzá-las. A história fala de um povo cheio de mistérios, onde a música conduzia o ritmo das danças de roda. O ouro e pedras preciosas adornavam os corpos. Eram os ciganos, um povo de natureza nômade que cruzou o norte do Piauí há mais de 100 anos. Só que o destino daquele grupo conduziu a um massacre, tragédia que permanece viva até hoje na memória dos esperantinenses. É uma história de Esperantina, uma história triste, né, que desde criança todo esperantinense já toma conhecimento do massacre dos ciganos. E a história que a gente sempre ouvia era essa de que eles já vinham de longe, que tinham muito ouro. Já vinham, se eu não me engano, de outro estado, do estado do Maranhão, no intuito de ir para o estado do Ceará. Só que infelizmente aqui em Esperantina, na época, Retiro da Boa Esperança, aconteceu essa tragédia aí com eles. A passagem dos ciganos no Piauí chamou a atenção da população local, em especial de coronéis e fazendeiros da região. E uma coisa era certa: os ciganos não eram bem-vindos, fato que resultaria numa denúncia para expulsá-los de lá. Um grupo de aproximadamente 200 ciganos, eles estavam no povoado Peixe, que hoje é Nossa Senhora dos Remédios, né? E lá eles praticaram uns pequenos delitos, tipo chegar numa bodega, tomar uma cachaça e não pagar, entendeu? Essas pequenas coisas. Teve outro fato importante também da denúncia, foi porque tinha uns jovens ciganos muito bonitos e estavam galanteando as filhas dos fazendeiros, dos coronéis lá daquela região. Então também eles se sentiram ofendidos com isso, né? Então os coronéis daquele povoado do Peixe, eles fizeram uma denúncia diretamente para o governador do estado, para o governador Miguel Rosa, né? E o governador destacou uma volante policial para expulsar esses ciganos. Foi quando receberam denúncia de que eles estavam nas redondezas de Esperantina e resolveram vir para cá para pôr um ponto final nisso. Quando se aproximando aqui do povoado, né, Retiro da Boa Esperança, que hoje é Esperantina, lá na localidade Tucuns, povoado Tucuns, eles encontraram os ciganos e começou o ataque. Nessa fuga, que vinham de cavalos, os ciganos de cavalo, de carroças, teve uma criança que caiu da carroça. E aí ela caiu e os ciganos continuaram na fuga. E como ele era criança, não tinha como acompanhar os ciganos, ele subiu numa árvore chamada Jatobá. Foi aqui, neste pé de Jatobá, na localidade Pequizeiro da Areia, a alguns quilômetros de Esperantina, que o ciganinho Roldão, de apenas 7 anos de idade, tentou se esconder da polícia. Mas nem os galhos e o tronco foram capazes de ocultá-lo. Ele foi avistado e alvejado com vários tiros. Caiu aqui mesmo e a polícia, sem piedade, acabou degolando-o. Mas passava pela região um vaqueiro, que se tomou de compaixão e enterrou o ciganinho aqui mesmo, onde foi erguida uma capela em sua homenagem. A ordem que eles tinham era matar idoso, matar criança, matar jovem, mulher, homem. Que fosse cigano, teria que ser morto. No mesmo dia, os outros ciganos foram cercados pela polícia no coração do povoado, onde fica hoje a Praça Central de Esperantina. Até o presente, não se sabe ao certo quantas pessoas foram mortas no massacre. No inquérito policial, Manuel da Cruz, né, o chefe da volante policial, o tenente, ele disse que foram 7.
Tem um depoente que diz que foram 9. Tem escritores, pesquisadores que falam em 11, 12. Mas as pessoas, a população da época, eles falam num número bem maior. Falam em 40, em 50, pessoas relatam até mais de 100 pessoas que foram mortas. Os corpos foram colocados em carroças e enterrados em vala comum. Tem 2 cemitérios aqui no centro da cidade, onde foram enterrados, acreditam-se que todos em uma só vala. A morte do ciganinho Roldão ficou por um tempo esquecida, mas anos depois ela voltou a ser lembrada. E assim como a padroeira dos ciganos, Santa Sara, o ciganinho ganhou fiéis. Muitos afirmam que ele é capaz de fazer milagres. No ano de 1914, as pessoas já começaram a visitar o túmulo daquela criança com aquela morte trágica. No ano de 1915, 16 e 17, aqui no povoado, aconteceu uma epidemia que matou mais da metade da população, uma doença desconhecida. Aí as pessoas lembraram da criança, né? Então da alma daquela criança, e começaram a rogar pedidos para aquela criança, para que a alma dele fizesse com que parasse aquela doença. Então isso aí, aquelas famílias, aquelas pessoas que iam visitar o túmulo e faziam esse pedido, as pessoas começaram a perceber que as pessoas não estavam mais morrendo daquelas famílias. Você está entendendo? Aí a história se espalhou no povoado, se espalhou na região. A história toda se espalhou. E as pessoas começaram, as outras famílias começaram a pedir preces, a fazer promessas para que ficassem bons. E assim foram ficando bons e passaram a visitar o túmulo, levando ex-votos, né? Alguma peça do corpo, alguma roupa, alguma coisa das pessoas, e ofertando lá no túmulo. Em 2013 foi inaugurado o Santuário do Ciganinho Milagroso, onde o menino foi sepultado. Até hoje, devotos de todo o país continuam a pedir milagres e orar pela alma do Roldão. Hoje, o santuário, toda aquela estrutura que tem lá, toda aquela estrutura é fruto da doação de devotos e simpatizantes do Ciganinho Milagroso Roldão. Mas não é só a fé que movimenta o imaginário popular em torno do massacre dos ciganos. Anos após a tragédia, lendas começaram a surgir, como a da cigana Esperança. Reza a lenda que ela aparece muito bem vestida, com vestido verde, manta na cabeça, cheia de joias, nas margens do rio Longá para os pescadores. Aparece dançando. O que acontece com os pescadores? Eles ficam entusiasmados e assustados ao mesmo tempo. Ou a do cajado de ouro. O ponto alto do massacre, né, um cajado de ouro muito bonito, que um dos ciganos trocou deu para uma pessoa para poder salvar a sua vida, né? E esse cajado de ouro, segundo a lenda, consta que nesse largo aqui onde nós estamos, dessa praça, esse cajado, ele foi enterrado aqui e ele ainda está aqui. Então, segundo as pessoas, diz que em noite de lua cheia ele reluz. Ainda dizem que tem um lagarto, né? Um calango que protege esse cajado e que ele tem um veneno mortal, que as pessoas para pegar esse cajado têm que derrotar o calango. Tem tudo isso aí, são coisas interessantes que rondam em torno da imaginação popular, né? Que tem esse protetor do cajado que até hoje, né, já se passaram mais de 100 anos, até hoje ninguém conseguiu tocá-lo, né, por conta desse protetor aí. A Cachoeira do Urubu sempre mexeu com o imaginário popular esperantinense, mas dessa vez tem a ver com o massacre dos ciganos de 1913. Conta a lenda que um desses ciganos foi amaldiçoado e nas noites de lua cheia ele se transforma em peixe. Para quebrar a maldição é preciso arrancar um colar de pérolas que fica no pescoço do homem-peixe. Segundo relatos, teve alguns ciganos que se salvaram e conseguiram fugir, descendo a margem do rio, né? E foram encontrados na Cachoeira do Urubu também, entendeu? Então tem essa lenda, né, desse cigano lá na Cachoeira do Urubu, que ele ora é peixe,
ora é homem, né? Então existe essa transformação e pessoas que afirmam piamente que já constataram isso, que já viram esse fenômeno lá na Cachoeira do Urubu. Em 2020, a história do massacre virou filme. O elenco é formado por moradores de Esperantina e já teve até estreia com o cinema lotado, como conta o produtor e cineasta Danilo. Foram 8 sessões, tá? Exclusivas para Esperantina. Os esperantinenses esgotaram a bilheteria. Teve gente que ainda está pedindo mais sessão, mas aí devido à pandemia a gente teve que suspender. Mas assim, quem assiste o filme se emociona. As crianças, os devotos que assistiram, foi algo assim tão incrível a gente ver as pessoas saindo da sala de cinema chorando, emocionada, abraçando o elenco de atores e dizendo: gente, vocês passaram realmente a história. Eu chego a me arrepiar aqui. Vocês passaram através dessas imagens a história que realmente aconteceu. O massacre dos ciganos não será esquecido, seja pela religiosidade com o ciganinho milagroso ou por conta do imaginário popular com as lendas, ou a eternização da história num filme.